Eu acho que é importante esclarecer as pessoas que, em relação ao internamento em cuidados intensivos, nomeadamente, e agora que estamos a falar nesta faixa etária dos 5 aos 11 anos, o que tem acontecido é que internamento de doença Covid aguda, desde o início da pandemia até agora, foram 4 doentes. 4 doentes, desses 3 com comorbilidades importantes. E eu queria juntar outras vozes que esta semana vieram ao público. E foram tantas que desta vez a doutora Graça Freitas teve que ter uma posição de força. É assim porque eu decidi o governo, antes da pressão para lançar os pareceres que nunca deviam ter sido ocultados. O doutor Jacinto Gonçalves é vice-presidente da Fundação de Cardiologia. Deu uma entrevista no outro canal, aqui da concorrência, onde fala em um erro vacinar crianças, na opinião dele, a partir do conhecimento que ele tem dos estudos que foram publicados, porque as crianças têm, como foi dito aqui, doença benigna e porque, vou citar, há miocardites, suspeita de morte súbita resultado das miocardites, eventuais doenças inflamatórias e degenerativas que estão a ser estudadas nos Estados Unidos e o Dr. João Gonçalo Marques, que é infecciologista de Santa Maria, publicou esta semana um artigo no Público, onde vem neste seguimento dizendo que a DGS deve publicar esses dados que não estão publicados. Ou seja, quantas miocardites existiram e quantas mortes súbitas existiram antes e depois da vacinação. Pediu dados. E a seguir diz que é contra a vacinação. No caso, dados de outras faixas etárias, não é? Não, dados das crianças, dados dos jovens, os que já adultos. foram vacinados, entretanto. Todos estes médicos, aliás, já tinham levantado reservas e mostraram-se contra. Penso que pelo menos estes 2 o fizeram, a vacinação de jovens e de adultos. Portanto, sempre defenderam a vacinação para pessoas mais idosas com comorbilidades. E pessoas adultas. Portanto, a questão sempre foi se devia ou não vacinar as pessoas com menos de 40 anos, até porque, por exemplo, o Jacinto Gonçalves, cardiologista, fala da investigação aos casos de morte súbita nos desportistas e noutros casos para se perceber, e diz ele que em Portugal essas autópsias e esses estudos não foram feitos, e foram feitos nos Estados Unidos, e em alguns países concluiu-se que estava associado à vacina, sendo um caso raro, que é um caso possível. Ora, o que é que eles argumentam? Não havendo risco nestas crianças, não a vamos submeter a um risco raro, mas existente. Sendo que depois há outros riscos que ambos assinalam, que é, não há conhecimento suficiente sobre esta vacina, que aliás o Jacinto Gonçalves, volto a dizer, é vice-presidente da Fundação de Cardiologia, diz, isto não é uma vacina, é um tratamento imunológico. Porque não é uma vacina, não se pode comparar com a vacina da varíola ou outra, que eram vírus atenuados. E, portanto, há muito desconhecido aqui, nomeadamente a médio e a longo prazo. Eu já aqui disse várias vezes que as companhias farmacêuticas que produzem estas vacinas se descartaram completamente legalmente dos efeitos a médio e longo prazo, que são desconhecidos. Ora, ambos os médicos são a favor da vacinação em casos em que o risco é alto. Porque aí nós desconhecemos os efeitos a médio e longo prazo, mas sabemos que o risco a curto prazo é muito alto. E aí mede-se o risco-benefício. E ele não existe. As crianças não estão fora das escolas. Já agora, eu peço um dado à DGS, se faz favor. Nós temos surtos em escolas ou é nas escolas que temos testagem? É porque há testagem em massa nas escolas e não há nas fábricas, nem nos transportes públicos, nem nas empresas. Portanto, é fácil dizer estatisticamente que nós temos imensos surtos em escolas, quando nas fábricas não há testagem. Que eu saiba, não está a haver testagem regular nas fábricas, nos entrepostos comerciais, nos supermercados, e inclusive aos trabalhadores. E nos transportes públicos, inclusive aos trabalhadores. Portanto, se a testagem regular é nas escolas, é natural que apareçam os surtos nas escolas, que é onde se conhece. Mas, volto a dizer, nós nem sequer temos estes dados. As crianças estão fora das escolas porque houve uma decisão completamente, quanto a mim, irracional, e quanto a estes médicos também, de as retirar das escolas quando há surtos ou quando supostamente houve um caso positivo e todos os outros vão para casa, etc. Isso é uma decisão política, tanto que o João Gonçalo Marques, de Santa Maria, dá este dado no Jornal Público. Parece-me que é este ano, segundo o que eu percebi, 120 crianças foram internadas com um vírus respiratório grave, que é o vírus das bronquiolites. Eu conheço bem porque, como mãe, fui várias vezes parar à Dona Estefânia com bronquiolites dos meus filhos. E 20 foram parar a cuidados intensivos.
Ninguém mandou as escolas todas e fechou as creches todas porque há 20 crianças em cuidados intensivos com vírus respiratório. Muito bem. E é isto que ele diz. Deixa-me só dizer duas notas muito Joaquim. rápidas, Pedro. Este tipo de reportagem que tu mostraste é o tipo de reportagem que eu acho que não é o que nós precisamos. Nós precisávamos de ter estes 2 médicos que defendem a vacinação, junto com estes 2 ou 3 que eu citei, que são contra, e ouvi-los durante 2 horas. Porque é assim que nós temos um debate científico sério. Não é pegando em 3 minutos de alguém e depois alguém publica um artigo esporádico muito bom, é contra, mas passa despercebido e ninguém lhe liga mais. Nós precisamos ter um debate sustentado em que a população precisa de ser informada. E a minha última nota tem a ver com o que disse esta pediatra, que é a favor da vacinação. Ela disse, o nosso parecer é técnico, não é político. Isto é uma conversa que dura desde o início da pandemia. Isso não existe. Toda a técnica e ciência é política e toda a política é científica. Portanto, essa separação, a episteme é aquilo que nós podemos saber. A ética é aquilo que nós devemos fazer. Não pode continuar esta conversa em que os cientistas dão pareceres e dizem nós não temos nada a ver com política, nós não temos nada a ver com as decisões do governo, e o governo toma decisões e diz as decisões foram tomadas pelos cientistas. Isto não existe. Uma sociedade não se governa assim. Uma sociedade, quando as decisões científicas têm sempre consequências políticas e têm que ser medidas pelos cientistas, e as decisões políticas têm que ter um mínimo de conhecimento científico e não podem ser descartadas como técnicas, porque isto é uma tecnocracia em que ambos se descartam e ninguém é responsável pelas consequências.